A real situação que o Evangelho se encontra no Brasil nos dias de hoje não são as das melhores, pois com o passar do tempo, o Evangelho no Brasil, que já era um Evangelho corrompido, se corrompeu ainda mais. Quando se fala de Evangelho, nós temos que entender o seguinte: a receita do Evangelho, como que o Evangelho tem que ser exposto, nós já temos essa receita. É o que está escrito nos textos sagrados. Porém, o Evangelho no Brasil, que sofreu o misticismo de outras religiões, ele também tem sofrido muita interferência. O Brasil tem se tornado um celeiro de falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, falsificadores da palavra de Deus. Tem se tornado um celeiro. E isso é muito triste, porque os ensinamentos que estão sendo levados adiante são ensinamentos contra a palavra de Deus. Totalmente contra. O que predomina no Brasil são revelações que, na grande maioria das vezes, não tem base bíblica, são revelações de RG, de CPF, de título de eleitor, número de telefone, placa de carro, de nomes, de entes queridos. Revelações essas que, quando se vai para os textos sagrados, nós não temos base bíblica. Nós nunca vimos um profeta de Deus, um apóstolo, nem o próprio Cristo, fazendo esse tipo de revelação, de adivinhação. Chame isso do que quiser, seja revelação, seja adivinhação, nós nunca vimos. Nós não temos base. Então, tudo que não se encontra base nos textos sagrados, nós não podemos praticar. Nós não podemos levar adiante. Porque o apóstolo Paulo disse que, mesmo que ele mesmo, o apóstolo Paulo, ou um anjo de Deus que descesse do céu e viesse anunciar um outro evangelho, que não fosse o evangelho que já foi ensinado por Jesus Cristo, seja anátema, seja um amaldiçoado. Ou seja, ninguém pode ensinar um outro evangelho, colocar uma outra base na palavra de Deus e ser de Deus. É amaldiçoado, é anátema. É uma pessoa amaldiçoada. Os textos sagrados é algo muito sério. Isso não significa que, se a pessoa fizer uma interpretação errada, Deus vai condenar. Deus também não é um carrasco, não é nada disso, porque nenhum ser humano consegue compreender as Escrituras 100%. Mas Deus conhece o coração da pessoa.
Deus sabe quando a pessoa ela está fazendo algo para enganar, para ludibriar o próximo mesmo. E você acha que essas pessoas que trabalham com isso, essas pessoas são sinceras para com Deus? Porque uma pessoa que é sincera para com Deus, e ela porventura venha se envolver nessa prática, o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, vai convencê-la. Que os apóstolos não faziam isso, que Jesus não fazia isso, que os profetas não faziam isso. Então, uma vez que é o Espírito Santo quem convence a pessoa do pecado, e ela é uma pessoa sincera diante de Deus, e ela vai praticar essas práticas de adivinhações, que tem explicações para isso, o Espírito de Deus vai direcioná-la. Olha, não é assim, está errado, não tem base. E ela não vai continuar nessa prática. Mas não é o que nós temos visto. Nós temos visto essas pessoas que estão levando essa doutrina adiante, eles estão há muito tempo nessa prática, enganando as pessoas, ludibriando as pessoas. Alguns, para conseguir adivinhar o RG, o CPF, a placa do carro, a placa da moto, o endereço, o nome, sobrenome, o que eles fazem? Os que têm um pouco mais de conhecimento da tecnologia, vamos dizer assim, eles vasculham as redes sociais. Nas redes sociais tem muitas informações das pessoas. Então eles fazem uma busca nas redes sociais, levantam as informações e vão jogando. E as pessoas, na inocência, vão caindo. Houve um caso recente que um pregador que trabalhava com essas revelações e adivinhações, ele usava um ponto. E a pessoa estava numa outra sala vasculhando as redes sociais das pessoas que estavam ali presentes. Então ia falando, ele ia ouvindo nesse ponto e ia fazendo a suposta revelação ali. Ele foi pego. Ele foi pego. E você acha que uma pessoa dessa que ela é pega fazendo isso, a credibilidade dela cai, no outro dia ela perdeu os seguidores, os membros da igreja? Um ou outro sai, mas a maioria continua. E você sabe o que eles dizem? Nós não podemos olhar para o homem, nós temos que olhar para Deus. Eles dizem isso. E já estão com a mente cauterizada, já sofreram uma lavagem cerebral tão grande que não conseguem mais ver o óbvio. Não conseguem. A psicologia explica isso, pessoal. A psicologia explica. Basta a pessoa ir num psicólogo e você vai ver. Já sofreram a lavagem cerebral de uma tal forma, a mente já está tão dominada, que mesmo quando comprova-se que o líder está fazendo coisa errada, de propósito, para enganar, elas não têm reação. Não tem reação. É que nem aquela mulher que apanha do marido, que é traída pelo marido, que é espancada pelo marido, mas ela continua, ela não larga. Ela pensa assim, mas se eu largar, e se eu não arrumar outro? E se eu tiver que viver sozinha pelo resto da minha vida? E ela vai empurrando com a barriga. É a mesma coisa, a mente já foi dominada.
A pessoa já está dominada. Ela já está submissa àquela situação. E assim é a grande maioria das pessoas que estão envolvidas nestes ministérios. A mente delas já está cauterizada, já sofreram a lavagem cerebral. Então, por mais que se prova, elas continuam. E muitas são pessoas boas. E não adianta você que talvez um dia se despertou e saiu fora, ou você que nunca esteve envolvido, apontar o dedo e dizer, mas é trouxa mesmo. Não, mas, pessoal, a lavagem cerebral é algo muito forte. A pessoa, quando fica envolvida num sistema desse, ela sofre tanta lavagem cerebral, mas tanta lavagem cerebral, que ela perde o sentido. Ela começa a imaginar o seguinte, poxa, mas se eu sair da denominação, a minha vida não vai ser mais a mesma. Mas afinal de contas, aqui quando eu venho, eu encontro os amigos de fé, os irmãos. E depois nós vamos para uma pizzaria, para uma churrascaria, ou nós vamos numa pastelaria, ou num restaurante, ou nós já temos aqui o nosso vínculo. Afinal de contas, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu vou morrer aqui. Ou seja, ela já está dominada. Ela não consegue se ver fora daquele grupo. É como um peixe fora d'água. Só dela se imaginar saindo fora, ela acha que ela não vai sobreviver. Por quê? Porque a mente dela está corrompida. Então, primeiro tem que haver uma libertação na mente. Psicologia. Ela tem que buscar uma ajuda psicológica. Não é espiritual, não, é psicológica mesmo. Porque ela sofreu uma lavagem psicológica muito forte. 1 ano dentro de uma denominação dessa já é o suficiente para sofrer uma lavagem cerebral. Já é o suficiente. A maioria, depois de 1 ano, já não consegue mais sair fora. A maioria, é um ou outro que consegue romper. Não sai, pessoal. É algo muito forte. É como se fosse uma amarração. A pessoa fica presa naqueles grilhões ali, ó. Ela fica acorrentada. Ela não sai. Ela pega coisa errada, ela vê coisa errada, ela vai nos textos sagrados, ela estuda, ela vê que o líder está ensinando errado, está fazendo coisa errada, mas ela diz, não, mas nós temos que olhar para Deus. Nós não podemos olhar para o homem é falho, nós temos que olhar para Jesus. E os próprios líderes ensinam isso. E aquilo vai entrando. O elefante, pessoal, para quem não sabe, o pessoal que trabalha, que doma elefante, o pessoal que usa o elefante em alguns países, até para o trabalho, para o transporte, o que eles fazem? O elefantinho pequeno, ele não tem noção de nada. Então eles pegam uma corrente, amarra no pé daquele elefante pequeno e amarra em uma árvore forte. O que acontece? Ele tenta escapar, mas ele está preso por aquela corrente e uma árvore forte. Ele tenta, ele luta, ele não consegue. Por quê? Porque ele é um elefante pequeno, está acorrentado a uma corrente e uma árvore forte. Então, obviamente, a força física que ele tem não é o suficiente para quebrar aquela corrente, sendo um bebê. Então, o tempo vai se passando, ele põe na mente dele, olha, eu não consigo sair daqui. Eu não consigo.
Então, toda vez que eles me amarrarem, eu não vou nem tentar mais, porque eu não consigo. Com o passar do tempo, eles passam a amarrar uma corda no pé daquele elefante. Se ele forçar, ele arrebenta, mas ele não força, ele não tenta. Pessoal, por incrível que pareça, depois de adulto, o elefante é capaz até de arrancar uma árvore, ele é capaz até de quebrar uma corrente. Mas eles amarram uma corda fina e até um barbante é o suficiente para segurar aquele elefante. A mente dele está dominada. Ele sofreu aquela lavagem cerebral. Ele tem aquele trauma do passado onde ele tentou e não conseguiu. Ele não tenta. Ele não tenta. É por isso que quando você vê essas pessoas que trabalham com esses elefantes em alguns países, alguns lugares até fazem apresentações. No Brasil, não pode mais ter animais nos circos, existe essa lei animais vivos, então no Brasil no momento não está podendo ter mais, mas existem países onde eles usam os animais para apresentações, para os trabalhos, e se você prestar atenção, quando eles querem que o animal fique parado, eles amarram uma cordinha fina, e amarra num toquinho, não precisa nem ser uma árvore, é algo móvel. Ele não sai dali. Ele não tenta fugir. Porque ele está dominado. Porque ele sofreu uma lavagem cerebral. É a mesma coisa com as pessoas que estão dentro desse sistema. Elas sofrem lavagem cerebral, elas não conseguem sair. Não consegue, a maioria não consegue, mesmo vendo os erros, as falhas, não consegue. Precisam de ajuda psicológica, precisam de tratamento para conseguir romper com certos sistemas. Então, o que acontece é isso. A pessoa ela não consegue se imaginar, se ver sobrevivendo fora do sistema. Ela não consegue. E o evangelho no Brasil chegou num ponto que tudo que Jesus ensinou, agora é tudo ao contrário. Por quê? Jesus ficava revelando nome, sobrenome, RG, CPF, placa de carro. Ah, mas naquela época não tinha carro, não tinha o RG, não tinha o CPF. Mas Jesus trabalhava nessa linha? Não. Os apóstolos trabalhavam? Não. Os profetas trabalhavam? Não. Então não se pode trabalhar, não se pode fazer algo que eles não faziam. Não se pode colocar um outro fundamento em cima do fundamento que já foi posto. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Então quem coloca é o quê? É anátema. O que é anátema é amaldiçoado. Então ninguém tem esse direito de aumentar nem diminuir os ensinamentos de Cristo. Cristo chegou a dizer o seguinte: olha, não se preocupe com o dia do amanhã, com o que vocês irão comer, irão beber, irão se vestir. Não se preocupe, porque o meu Pai, Ele sabe de todas as coisas. E se Ele, olha, alimenta as aves dos céus, que não trabalham, que não semeiam, alimentará também a vocês. E se Ele veste os lírios do campo, que hoje é plantado e amanhã é cortado e lançado no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então Jesus, Ele diz, olha, o meu Pai alimenta as aves dos céus. O meu Pai veste os lírios do campo. Ele também vai alimentar vocês e vestir vocês. Então não se preocupe. Não fique pedindo isso para o meu Pai, porque o meu Pai sabe que vocês precisam disso. Mas busquem o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. E essas coisas, o que são essas coisas? O alimento diário, roupa, o sapato. E essas coisas, o meu Pai, sabendo que vocês precisam, vai providenciar para vocês. Então, o que Jesus disse? Olha, o básico, eu garanto que vocês terão, que é o alimento do dia a dia, que é
a roupa e o sapato. Isso é o básico para sobreviver. Isso eu garanto para vocês que vocês terão. Então não se preocupe com o dia do amanhã. Basta cada dia o seu mal. Então, Jesus ensinou a viver desta maneira. Não que Jesus é contra as conquistas financeiras, nada disso, mas foi isso que ele ensinou. Então, os pregadores brasileiros fazem campanhas e votos para prosperar financeiramente, para conquistar carro, para conquistar moto, para conquistar apartamento, mansão, carro importado. Campanhas de prosperidade, abrindo portas. Poxa, peraí. Jesus falou que quem busca estas coisas são os gentios, o povo que não é dele. Mas para o povo que é dele, o que ele ensina? Não se preocupe, não busque. Não junteis tesouros na terra, onde as traças e os ladrões roubam, furtam, minam, mas ajunteis tesouros nos céus. Então, tudo o que está sendo ensinado por esses líderes vai contra os ensinamentos de Jesus. Jesus disse, vai para a direita, os líderes falam, vai para a esquerda. E o povo vai. Então, nós temos que entender o seguinte, poxa, ou nós vamos obedecer a Jesus, que pagou um preço alto naquele madeiro, ou nós vamos obedecer esses líderes que estão ensinando ao contrário, porque não tem como obedecer os líderes desse sistema corrompido e ser de Deus. Não tem como, é impossível, porque ou nós vamos agradar a Deus ou nós vamos agradar esses homens. Não tem como. Então a pessoa tem que escolher, ou ela vai agradar a Deus do jeito que Deus manda fazer, ou ela vai agradar os homens fazendo do jeito que os líderes estão mandando fazer, porque os líderes estão contra a palavra de Deus, eles estão contra o ensinamento de Deus. Se você prestar atenção, quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás tentou Jesus usando a própria palavra de Deus. Então ele distorcia os textos sagrados para que Jesus caísse. É o que esses pregadores estão fazendo. Eles estão distorcendo de um jeitinho sutil. Então Jesus ensina, olha, não se preocupa nem com o alimento, nem com as vestiduras, nem com o que você vai calçar. Não se preocupa. Busca o reino dos céus e justiça em primeiro lugar, procura obedecer a Deus, ser de Deus. E essas coisas Deus vai te acrescentar. Não fique pedindo essas coisas, não fique martelando essas coisas, porque quem busca essas coisas são gentios. Isso é o que Jesus ensina. O que deu a vida naquele madeiro para o resgate de todo aquele que nele crê. Então, Jesus sai de cena e entra o líder da igreja, da denominação, o pastor, o bispo, o obreiro, o diácono, o ancião, esse aí tem que ser idolatrado, é ancião. Então ele vem de uma maneira sutil, assim como Satanás chegou diante de Jesus no deserto de uma maneira sutil e distorce a palavra de Deus, diz, olha irmãos, nós vamos fazer uma campanha aqui. É para prosperar, é para abrir porta, é para derrubar muralhas, é para conquistar, é para vencer. Você não tem que aceitar essa situação aí não. Nosso Deus é o dono do ouro, é o dono da prata. Olha o distorcimento da palavra. Olha o distorcimento. Já começa a pegar textos fora de contexto, distorce para manipular, para fazer a palavra falar aquilo que ela não fala. Força o versículo, dando outro sentido. E vai distorcendo. Até provar que Deus apoia um voto, uma campanha para prosperar financeiramente. É totalmente contra o que Jesus ensinou, 100% contra.
votos e campanhas de prosperidade para conquistas materiais, totalmente contra os ensinamentos de Jesus, 100% na contramão, 100%. Assim como o diabo tentou distorcer a palavra de Deus diante de Jesus no deserto, esses homens têm tentado. A diferença é que Jesus não caiu no distorcimento, mas aqui as pessoas, a maioria cai, e elas entram nas campanhas, entram nos votos, coloca o dinheiro dentro do envelope, levanta para o céu, apresenta para Deus, e depois fica esperando o milagre acontecer, as portas se abrir, as janelas do céu se abrir e derramar bênçãos sobre medida. Ficam esperando. E pode esperar, hein? Que não vai chegar nunca. Sabe por que não vai chegar? Porque Deus não prometeu nada. Ele honra, ele vela sobre a palavra dele para que a palavra dele se cumpra, mas essa palavra não é de Deus, é de um homem que distorceu os textos sagrados, deu uma interpretação errada e fez o texto falar aquilo que ele não quer falar e que ele nunca falou. Então é por isso que não se cumpre. E aí, para fechar com chave de ouro, o que a grande maioria dos líderes tem feito, vamos fazer aqui, meu irmão, minha irmã, um brechó aqui dentro da igreja, para arrecadar dinheiro, para pintura, é para reformar o altar, é para trocar os aparelhos, enfim, vamos fazer um brechó, vamos fazer uma venda de produtos aqui. Não, vamos fazer uma feijoada aqui e começa a vender pizza em cima do altar, feijoada, roupa, sapato, televisão, fazem rifas, até rifa de carro eu já vi. O camarada comprou um Fusca uma vez, fez uma rifa do Fusca dentro da igreja, o pastor. Jogo de azar mediante a palavra de Deus é pecado, meus irmãos. E o camarada faz rifa dentro da igreja. Faz rifa. Então faz o comércio dentro da igreja. Não, mas é para levantar dinheiro para o aluguel, é para água, é para luz. Aí nós vemos o camarada fazendo isso, nós vamos para a palavra. Quando nós vamos para a palavra, quando Jesus entrou no templo de Salomão e pegou o comércio, as pessoas vendendo e comprando no templo, o que Jesus fez? Jesus pegou umas cordas e desceu no lombo de quem vendia e de quem comprava. Porque muitas pessoas podem dizer o seguinte: ah, mas quem faz é o meu pastor, eu só compro para ajudar, eu sou inocente. Você pensa assim? Quando Jesus desceu o chicote no lombo daquelas pessoas, ele disse: vocês estão fazendo da casa de meu pai uma casa de comércio. Jesus chamou aquelas pessoas de ladrões, ladrões que faz isso. Quem faz isso é ladrão diante de Deus, ladrão. A casa do meu pai será chamada casa de oração. Jesus desceu o chicote no lombo de quem vendia e de quem comprava também. Porque se existe a venda é porque existe a procura, porque se ninguém comprasse eles não fariam. Se eles fazem é porque as pessoas compram. Então quem compra também é cúmplice. Na legislação brasileira, meu amigo e minha amiga, se uma pessoa rouba um celular, se ela rouba um automóvel, independente do que ela rouba, se ela vende para alguém, aquele alguém compra aquele item furtado, aquela pessoa que comprou também responde processo por receptação. Ela também responde. Olha o que Jesus fez no templo. Ele fez a mesma coisa, ele não saiu descendo o chicote somente nos que estavam vendendo. Ele desceu o chicote no lombo de quem vendia e de quem comprava também. Então receba essa chicotada aí agora na sua cara. Você que compra essas coisas, você que faz parte desses comércios, receba aí agora a chicotada na sua cara.
Pode escrever nos comentários aí, falar o que você quiser. Contra fatos não há argumento. Prova para mim que o que está sendo falado aqui não tem base bíblica. Prova para mim. Prova dos textos sagrados se eu estou distorcendo a palavra de Deus aqui. Prova para mim. Deixa aí nos comentários. Contra fatos não há argumento. Jesus é contra o comércio. Você sabe como que tem que ser uma igreja? Tem que ser um lugar de adoração. É um local onde a pessoa vai para louvar a Deus, para adorar a Deus, para suplicar a Deus, para agradecer a Deus, para fazer pedidos. Não é errado a pessoa colocar algumas situações diante dele. É um local onde ela tem que ir para ouvir a pregação da palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e após ouvir a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em prática, porque de nada adianta ouvir se não colocar em prática. Entenda. Casa de oração é isso, o nome já diz, casa de oração. É um local onde a pessoa vai para orar, para louvar, para ouvir a palavra, para pregar a palavra, para viver em harmonia e união ali com os irmãos. Não existe nada de errado nisso e Deus aprova isso e se agrada disso. Porém, o que nós temos visto não é nada disso. Ao invés de ser uma casa de oração, é uma empresa onde o objetivo número 1 é arrecadar dinheiro. E o que é usado como produto desta empresa? A palavra de Deus é o produto. Eles usam a palavra de Deus como produto para arrecadar dinheiro. Pequenas empresas, grandes negócios. Infelizmente, pequenas empresas, grandes negócios. Porque basta uma igreja aí com 100 membros para arrecadar um bom dinheiro. Dinheiro esse que, digo na maioria das vezes, o que um líder desse chega a ganhar por mês, distorcendo as palavras de Deus, e muitas das vezes, pessoas que nem sequer fizeram um curso superior para isso, muitas das vezes, nem gastaram dinheiro, nada, não investiram nada, apenas pegam e manipulam a palavra. Na grande maioria das vezes, chegam a receber um valor até mais do que muitos profissionais que estão na medicina, em outras áreas aí, que tiveram que estudar, quebrar a cabeça, inúmeros anos, investiram dinheiro, chegam a ganhar até muito mais. Há casos aqui no Brasil que eu conheço e que eu sei, de bispos ganhando 30 mil, 50 mil por mês, brincando, meu amigo, estou dizendo isso de salário, 30, 50 mil. Há casos aqui ganhando 300 mil por mês. No Brasil, estou falando isso, de grandes denominações. Grandes denominações, não, grandes empresas, grupos, empresas. Há nomes de igreja, enfim, dizem que é igreja, mas na verdade são empresas. Então o foco, o objetivo é esse, arrecadar dinheiro. Empresas, pequenas empresas, grandes negócios. Então fica aí o desafio. Prova para mim que eu distorci a palavra em algum momento, deixa aí no comentário. Prova para mim que eu tiro esse vídeo.